Pessoal, começando o nosso estudo sobre licenciamento ambiental. Então, algumas coisas têm que ficar bem claras, tá? Não tem como falar em licenciamento ambiental sem nos reportarmos à matéria de direito administrativo que fala sobre poder de polícia, ok? Matéria doutrina de direito administrativo. Por quê? Porque a liberdade do cidadão, indivíduo, ela é limitada pelo poder de polícia, tá? Do Estado. A liberdade e a propriedade do cidadão é limitada pelo poder de polícia. Então a gente vai dar um enfoque nesse, é como se fosse uma parte base, né? Uma parte basilar para poder falar sobre licenciamento ambiental em si. Nos reportamos à lei, né, 6.938 de 81, mas eu preciso fazer essa base, né, relembrar esse conceito de polícia administrativa do direito administrativo. Beleza? Para isso, nós temos que entender o seguinte: toda atividade que o cidadão executa, né, que ele faz, que ele desenvolve, seja direção de veículos, venda de produtos alimentícios, vigilância sanitária, seja a execução de algumas profissões, e que nos interessa atividades que têm a ver com a degradação de alguma maneira do meio ambiente. Então nós temos que ter essa noção de poder de polícia, ok? É o que permite então entender que a noção de poder de polícia em prol do interesse social, o cidadão ele só pode exercer, por exemplo, uma atividade potencialmente poluidora, já que nosso foco aqui é o direito ambiental, tá? Só pode exercer uma atividade que vai degradar o meio ambiente se obtiver junto à administração uma licença ambiental, ok? Essa licença vai dar o direito dele de degradar? Não. Vai fazer sua atividade e vai sofrer as consequências, ou seja, se for repovoar, se for o caso de um rio com a população de peixe local, florestamento, fauna, flora, ele vai ter que compensar, repor. Compensar economicamente? Também, de repente uma indenização, enfim, é o caso da Vale, com as suas barragens aí que colapsaram aí, né? Então ela também vai pagar aluguel social, depois que o rio tiver voltar ao normal, tentar colocar os peixes que existiam ali, enfim, ela vai ter que voltar ao status quo antes do acontecido, do rompimento da barragem. Mariana e Brumadinho agora, tá? Então o que acontece? Diante da atividade empresarial desenvolvida, o poder público pode fiscalizar e deve fiscalizar o particular, pessoa física ou jurídica, e inclusive aplicar penalidades administrativas como a multa, ok? O poder de polícia pode ter como definição atividade do Estado consistente em restringir genericamente a liberdade e a propriedade em benefício do interesse público. Restringir a liberdade e a propriedade de quem? Do cidadão, tá? Lógico, pessoa física e jurídica. Então, quer dizer, o poder de polícia basicamente é isso, tá? Consiste em restringir genericamente a liberdade e a propriedade do indivíduo em benefício do interesse público. Há uma definição legal do poder de polícia, estampada no artigo 78 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe: considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade,
regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Como o nosso foco aqui é o direito ambiental, esse conceito vai ser aplicado naquelas pessoas que vão ter seus empreendimentos e de alguma forma vai degradar, vai poluir o meio ambiente. Atributos do poder de polícia. As características que especificam o poder de polícia, que evidenciam as prerrogativas da administração, seja nos seus níveis, municipal, estadual, federal, enfim, são conhecidas como atributos do poder de polícia. Bom, a doutrina fala o seguinte, que os atributos do poder de polícia se divide em três, né? Discricionariedade, autoexecutorialidade e coercibilidade. Então nós vamos falar sobre isso agora. A discricionariedade existe uma certa margem de liberdade de atuação no âmbito do exercício de algumas atribuições relacionadas ao poder de polícia. Assim, em grande parte dos casos concretos, a administração terá que decidir qual o melhor momento de agir, qual o meio de ação mais adequado, qual a sanção cabível diante das previstas na norma legal. Ou seja, conveniência e oportunidade. Discricionalidade também é um conceito de direito administrativo. Ou seja, nós temos o poder vinculado e o poder discricionário. Tá? Poder vinculado, a administração ela tem que seguir o que está na lei. PT, saudações. Seguir o que está na lei. O poder discricionário da administração, ela tem uma margem de escolha, que também está previsto na lei. Mas só que aqui nós temos um poder de escolha, de acordo com a conveniência e a oportunidade. Ok? Conceitos de direito administrativo à luz do licenciamento ambiental, do direito ambiental, mas no nosso tema aqui, licenciamento ambiental, tá? Precisamos ter esse conceito de poder de polícia. Bom, atributo do poder de polícia, o outro quesito, o outro inciso é a autoexecutoriedade. Representa o atributo pelo qual a administração pode executar os seus próprios atos sem a necessidade de intervenção do poder judiciário. Dessa forma, o embargo de uma obra que acarreta a degradação ambiental pode ser feito de maneira autoexecutória, vale dizer, dispensando a prévia autorização judicial para a sua efetivação. Essa autoexecutoriedade aqui, que ele quer dizer, é aquela autonomia, no caso da administração, de ter que intervir, por exemplo, em uma obra, sem ter que ter uma autorização judicial. Autoexecutoriedade. Por quê? Nós estamos falando de quê? Poder de polícia. Inclusive, lemos aqui o artigo 78 do Código Tributário Nacional, que dá a base, né, legislativa, a base da norma, o dispositivo para que você tenha uma noção. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando, restringindo ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene. Ou seja, imagina se não fosse esse poder de polícia, você vai sobrecarregar ainda mais o judiciário, né? A administração, seja municipal, nível estadual, nível federal. Não, nós temos que pedir. Não, aqui não. Por quê? Porque um dos atributos do poder de polícia é a autoexecutoriedade, ou seja, a independência em relação ao poder judiciário. Ok? E o terceiro inciso, referente aos atributos do poder de polícia, é a coercibilidade, que quem já estudou direito penal sabe o que é isso. Tá? Coercibilidade significa que as decisões administrativas são impostas aos particulares, sem necessidade de sua concordância, ou seja, obrigação de fazer ou deixar de fazer, com um efeito irrelevante à anuência do administrado em relação à implementação do interesse público, na medida em que este se sobrepõe ao interesse privado. Ou seja,
à medida que este, o interesse público, se sobrepõe ao interesse privado. Então não adianta o particular, o cidadão, espernear. Por quê? Porque é imposto erga omnes contra todos, ok? Assim, a interdição de uma atividade poluidora dispensa qualquer aquiescência do particular afetado. E, através da autoexecutoriedade, não precisa do poder judiciário, a autorização do juiz, do magistrado, não. Então, quer dizer, a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade dão esse suporte, né, ao poder de polícia da administração, tá? Quais são as formas de atuação do poder de polícia? A atuação preventiva, atuação fiscalizadora e atuação repressiva. Bem claro, bem intuitivo aqui, só porque eu falei aqui você já dá para entender, mas eu vou ler aqui a definição. Mas atuação preventiva, antes. Atuação fiscalizadora, durante. Atuação repressiva, ou seja, degradou, vou colocar uma multa aqui para parar o que está degradando, o que está poluindo o meio ambiente, e colocar uma multa aqui para ele pagar, ressarcir, e se puder voltar ao status quo antes, vai ser cumprido. Então tá, a atuação preventiva ocorre previamente ao exercício da atividade sobre a qual incide a limitação. Comumente, a prevenção se dá pela expedição de atos de licença e de autorização pelo poder público. Desse modo, reiterando o exemplo dado acima, antes de desenvolver uma atividade que possa causar dano ambiental, o particular deve requerer à administração uma licença ambiental, tá? Aí vai ter aquele estudo de impacto ambiental, enfim. E tem que sempre lembrar desse estudo prévio aí. Atuação fiscalizadora representa a atuação estatal durante o exercício da atividade pelo particular, ao longo do funcionamento de uma fábrica, cabível o monitoramento pela administração do grau de poluição emitida pela empresa, seja pela chaminé, emissão de ar, seja pelos resíduos tóxicos que, de repente, não passa por uma estação de tratamento, para depois ser despejado em algum rio, algum afluente. E mesmo se despejando, se o excesso de metais pesados está muito ali, enfim, é o caso do garimpo irregular. Porque o garimpo que é licenciado, ele tem que ser fiscalizado. Agora, quando é irregular, né, aí fica mais difícil. Atuação repressiva. Essa atuação se verifica na hipótese de uma violação ao ordenamento da prática de um ato ilícito pelo particular. Como regra, ela se opera por meio da aplicação de sanções administrativas, multas. A exemplo da multa pecuniária, multa em dinheiro, em espécie, interdição de estabelecimento, fechamento, até que até que tome as medidas corretivas. E apreensão de mercadorias, embargo de obras, suspensão de venda ou fabricação de produtos, etc. Tal aspecto do poder de polícia, no caso ambiental, será objeto de uma fala posterior, tá ok? Mas essas formas de atuação do poder de polícia, ela é bem clara, bem intuitiva, não tem muito problema. Beleza? Então tá. Bom, depois dessa breve introdução sobre o quesito poder de polícia à luz do licenciamento ambiental, vamos falar dele agora propriamente dito. Então, o que é o licenciamento? Conceito. É o procedimento administrativo, ou seja, limitação à liberdade e à propriedade do cidadão, tá? Realizado, no caso, nós estamos no direito ambiental, o licenciamento é realizado pelo órgão ambiental competente para emitir essa licença, que pode ser federal, estadual ou municipal. Os 3 níveis do executivo. O executivo local é o município, tá? Municipal, estadual e federal, que vai dar esse licenciamento para licenciar a instalação, ampliação, modificação e operação de atividades e empreendimentos que utilizem recursos naturais ou que sejam potencialmente poluidores ou que possam causar degradação ambiental,
tá? Por isso que algumas doutrinas falam em poluidor ou degradador, ok? O licenciamento é um instrumento de gestão, tá? Administração, gestão ambiental, estabelecido pela Lei Federal 6.938, de 31/8/81, conhecida como Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Precisamente no seu artigo 9º, que eu vou ler agora, inciso 4, vai falar sobre esse licenciamento, tá? Vamos aqui, artigo 9, inciso 4. Artigo 9. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Inciso 4. O licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Quer dizer, então, essa lei 6.938, tá? De 81, que fala sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, ela é bem completa. Tudo que você pensar e imaginar, planejamento, fiscalização, proteção do ecossistema, controle de zonas de atividades potencialmente efetivamente poluídas, enfim, acompanhamento de estado na qualidade ambiental. Caraca, ela é bem completa, por isso que ela é considerada o nascimento do direito ambiental no nosso país, tá? Em 1997, a resolução 237 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, definiu as competências da União, Estado e municípios e determinou que o licenciamento deverá ser sempre feito em um único nível de competência. No licenciamento ambiental, são avaliados os impactos causados pelo empreendimento, tais como seu potencial ou sua capacidade de gerar líquidos poluentes, despejo efluentes, resíduos sólidos, emissões atmosféricas, ruídos e o potencial de risco, como por exemplo, explosões e incêndios. Olha só como ela abarca tudo em relação à tutela e proteção do meio ambiente. Cabe ressaltar que algumas atividades causam dano ao meio ambiente, principalmente na sua instalação. É o caso da construção de estradas e hidrelétricas, como exemplo. É importante lembrar que as licenças ambientais estabelecem as condições para que a atividade ou empreendimento cause o menor impacto possível ao meio ambiente. Por isso, qualquer alteração deve ser submetida a novo licenciamento com a solicitação de licença prévia, tá? Vamos falar agora da natureza jurídica da licença ambiental. É um instrumento preventivo de tutela do meio ambiente, tá? Importante. Então, o licenciamento ambiental não pode ser encarado como um instrumento de fiscalização, não pode ser encarado como um instrumento de repressão. O licenciamento ambiental é um instrumento preventivo de proteção ao meio ambiente. Beleza? Tá. Conceito, mais uma vez, é o procedimento administrativo, através do poder de polícia, pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, a instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras, melhor dizendo, de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis a cada caso. O caso fático, o caso real, tá? Bom, vamos falar agora sobre a necessidade de estudo prévio do impacto ambiental, ou seja, o licenciamento ambiental deve ser precedido, tá, de estudo prévio de impacto ambiental, que a gente chama de EIA, Estudo Prévio de Impacto Ambiental, a sigla EIA. Sempre que o empreendimento ou atividade forem considerados efetiva ou potencialmente possibilidade de causar danos, degradando o meio ambiente poluído, tá? Significativa degradação ambiental. Etapas do procedimento de licenciamento ambiental. Temos aqui 8 etapas. Definição pelo órgão ambiental licenciador, nível municipal, estadual ou federal, com a participação do empreendedor, aquele que quer construir algo ou modificar algo, né, do que já existe, ampliar, enfim.
dos documentos, projetos e estudos ambientais necessários ao início do processo de licenciamento. Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes e seu anúncio público, tá? Análise pelo órgão licenciador, nível municipal, estadual ou federal, dos documentos, projetos e estudos apresentados por quem? Pelo empreendedor, tá? Através de quê? Realização de vistorias técnicas quando necessárias, ou seja, vistorias técnicas é ir em loco, não é só parte documental, ok? Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão licenciador, podendo ocorrer reiteração caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios. Outro procedimento é a realização ou dispensa de audiência pública, participação da coletividade, né? Aquela coletividade ali, de repente, através de seus líderes municipais e líderes locais, vão questionar. Não, mas peraí, pô, essa construção aqui, essa ampliação aqui, ou essa emissão de fumaça agora aumentou, ninguém tinha problema de saúde, agora tem. Quer dizer, quando se fala em audiência pública, é a participação da comunidade local, tá? Solicitação de esclarecimentos e complementações decorrentes de audiências públicas, bem como reiteração quando os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios, tá? Solicitação de esclarecimentos e complementações decorrentes da audiência pública, ou seja, quando se fala em audiência pública, se fala no aspecto local. O meio ambiente, coletividade. Bom, coletividade no sentido genérico. Aqui não, a audiência pública é local. É aquele lugar ali, o exemplo, Brumadinho. Pô, então é a audiência pública do pessoal envolvido diretamente ali, né? Ou de uma fábrica, ou de uma empresa que está trazendo um malefício, como aconteceu agora está acontecendo em Recife, que o bairro está afundando. Quer dizer, a audiência pública em nível municipal, local, as pessoas interessadas. E o questionamento das pessoas que moram ali. Uma coisa é o técnico, fala, não, mas isso aí tá. Não, meu querido, tá aqui, ó. Rachadura na minha casa aqui. Já fiz a fundição 2 vezes, já botei concreto ali e não adiantou nada. Quer dizer, então a audiência pública nós temos que entender que é em nível local da comunidade ali. Porque a gente sempre fala assim, o meio ambiente, o responsável é a coletividade, como toda a coletividade, todo mundo. Mas nesse caso de audiência pública é pontual nas pessoas, naquela comunidade diretamente atingida pela obra, fábrica, construção, enfim. Emissão pelo órgão ambiental de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico, tá? Se houver necessidade de embargar juridicamente essa obra, essa construção, ampliação, enfim. Mas o parecer técnico conclusivo vai dizer, olha, vai causar impacto ambiental. Olha, não convém. Olha, o impacto, a perda vai ser muito grande e irreversível. Como a maioria das vezes é irreversível, né? Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, com a devida publicidade, que se desdobra em licença prévia, licença de instalação e licença de operação ou funcionamento. De novo, aqui é igual o caso, fazendo uma analogia com a carteira de motorista. Quando você tira a carteira de motorista, você tem uma licença, né? Uma carteira provisória em 1 ano. Você não pode ter, né? Sofrer nenhuma sanção grave, tal, você não vai ficar suspensa. Então, quer dizer, você não tem uma licença prévia, aí depois não fica efetiva. Aqui, fazendo uma analogia, para que a gente tenha uma noção, uma comparação. Deferimento, ou seja, vai emitir a licença, ou indeferimento, não vai emitir a licença com a devida publicidade. Até porque, como é que você vai se defender, né? Seu interesse. Bom, por que eu não posso? Eu não posso, foi indeferida a minha licença por isso. Então se eu tirar esses vícios aqui, esses gravames aqui, esses obstáculos aqui, eu vou ter minha licença? Aí que tá. Então ele tem que pontuar aqui, esse indeferimento tem que ser algo que, por laudo deles, então se eu modificar aqui meu projeto, de repente vai ser deferida a minha licença.
Então, quer dizer, deferimento ou indeferimento do pedido de licença com a devida publicidade, justamente para que eu possa, se for do meu interesse, modificar aquele vício, aquilo que está interrompendo, aquele gravame que está me impedindo de tirar a licença, tá? Bom, tendo um deferimento, nós vamos ter o quê? Uma licença prévia. Depois, de repente, uma licença, ou, né, no caso, uma licença para instalação, você teve uma licença aí para instalação, e licença de operação ou funcionamento. Então, quer dizer, nós temos que entender que nós temos aqui deferimento da licença, licença prévia, licença de instalação, licença de operação e licença de funcionamento. Bom, espécies. São 3 as licenças a serem concedidas pelo órgão competente. Quais são? Licença prévia, sigla LP. Por meio dela, licença prévia, o órgão licenciador atesta a viabilidade ambiental do empreendimento ou atividade e estabelece requisitos e condicionantes a serem atendidos. Atendidos onde? Atendidos nas próximas fases. A licença prévia tem prazo de validade de no máximo 5 anos. Questão de prova, tá? Ou seja, fica a dica aí. Qual é o prazo da licença prévia? Qual o prazo de validade da licença prévia? 5 anos. No máximo 5 anos. Tá? Porque a questão vai dizer o seguinte: aquela história da pegadinha. Aí que eu sempre falo. Fazer prova, saber a matéria é uma coisa. Fazer prova é outro tipo de estudo. Como assim, Mauro? Não entendi. Calma, eu explico. Ou seja, a licença prévia tem prazo de validade de no máximo 5 anos. Questão A. A licença prévia tem prazo de validade 5 anos, letra A. Letra B, 4 anos. Letra C, 3 anos. Letra D, no máximo 5 anos. Mas você, ansioso, apressado, vai cair na caixa de banana. Letra A, 5 anos. Não é 5 anos. É no máximo 5 anos. Então você saber a matéria, mas eu sabia a matéria toda, como é que pode? Eu sei matéria, essa matéria de mental. Aí que tá. Saber o conteúdo, dominar o conteúdo é uma coisa. Saber fazer prova é uma outra coisa. Por quê? Porque nós temos as cascas de banana. Se você não tiver uma tranquilidade para fazer a prova, você vai dançar. Porque a primeira questão vai estar lá. Licença prévia tem prazo de validade, 2 pontos, 5 anos. Opa, 5 anos, vou para outra. Vou para outra questão aqui. Isso aqui já acertei. Ah, meu amigo, não dá. Perdeu. Ah, fiz 39 na OAB, 40 eu fechava. Pois é. Então a gente tem que entender isso. Às vezes as pessoas custam entender. Saber a matéria, mais que sua obrigação, legal. Saber fazer prova é outra coisa e você também tem que treinar. Por quê? Por causa da casca de banana. Quando a gente verbaliza isso, quando as pessoas verbalizam isso, já acende uma luz. Realmente, cara. Eu, na minha ansiedade, vou marcar aqui, licença prévia tem prazo de validade de 5 anos. Não é 5 anos. No máximo 5 anos. Vai entrar com recurso. Não tem que entrar com recurso. Como é que tu vai entrar com recurso? É no máximo 5 anos. Máximo. Até 5 anos. Não é de 5 anos. O prazo de validade, no máximo 5 anos. Não pode passar de 5 anos. Então, saber fazer prova também faz parte do estudo. O que eu quero dizer é o seguinte: você pode dominar o conteúdo, verbalizar, falar, explicar para alguém, legal. Mas fazer prova, de repente, você já tem que também ter uma certa malícia, uma certa maldade, tá? Licença de instalação. A licença de instalação, obrigatoriamente, precedida pela licença prévia, que acabamos de falar, autoriza a instalação do empreendimento ou atividade, de acordo com os planos, programas e projetos aprovados. O prazo de licença de instalação não poderá superar 6 anos. É óbvio que numa questão de prova, ele vai colocar 5 anos para fazer confusão com a licença prévia. E a licença prévia, ela antecede, licença prévia, a licença de instalação, LI. Tá? O prazo de licença de instalação não poderá
superar 6 anos, no máximo 6 anos. Licença de operação ou de funcionamento, LO ou LF, tá? É a sigla, licença de operação, LO, ou de funcionamento, LF. Essa licença sucede à de instalação e tem por finalidade autorizar a operação de atividade ou empreendimento. O prazo de licença de funcionamento será de no mínimo 4 e no máximo de 10 anos. Tá? Claro que a questão de prova ele vai brincar com isso aqui. Você tem que saber que é, no mínimo, 4 anos, a licença de operação ou funcionamento. E no máximo 10 anos. E o que você pode depreender? É por isso que eu falo que o direito administrativo, o direito ambiental é intuitivo. Licença prévia é a primeira licença. Licença de instalação, opa, vai começar a construir. E a licença de operação ou funcionamento, quer dizer, é uma sequência. Tá? Ele vai brincar na questão, vai dizer o seguinte, licença de instalação depois de licença prévia. Pô, né? Licença de instalação, operação, não, tem uma sequência. Licença prévia, licença de instalação, licença de operação ou funcionamento. Beleza? Vamos tratar da competência, tá? Competência nos seus níveis estadual, municipal, estadual e federal. Mas isso eu vou falar no nosso próximo encontro, na segunda parte da licença ambiental. Ok? Um abraço, até daqui a pouco.